Você provavelmente nunca ouviu falar do filme Lobo Guerreiro 2. O público brasileiro encontra-o nos recônditos do Amazon Prime Video, onde reside sem nenhum alarde. Mas lançado nos cinemas chineses em 2017, é a maior bilheteria do país, com uma arrecadação que ultrapassa os 700 milhões de dólares, montante digno dos maiores arrasa-quarteirões de Hollywood. Neste episódio do Quarentena Cult, vamos falar dessa tentativa da China se tornar mais que uma potência econômica, também se transformando em uma irradiadora de cultura por meio do soft power. E aí, tudo bem? Eu sou Ricardo Sabag, comigo os jornalistas da Gazeta do Povo, Jones Rossi, Eli Vieira, jornalista, biólogo, geneticista, Lobo Guerreiro. Tudo bem, Lobos Guerreiros? E o Eli agora, para o nosso público que acompanha o Eli há muito tempo como freela, o Eli está contratado da Gazeta, começou essa semana, gravando aí... Colaborador oficial da Gazeta do Povo. Agora que ele foi contratado, ele vai conseguir uma graninha para gravar com a cama arrumada, né? Tá tudo desarrumado, a cama ali atrás do Eli, ó. Já começa assim, então, a primeira participação oficial do Eli no Quarentena, levando puxão de orelha por causa da Não é puxão de orelha. Tô só fazendo uma observação aqui, ó. É diferente, né? O Lobo guerreou muito aí. Uhum. Dei uma rolada na cama aqui, uma cena de ação. Vocês não viram, felizmente. Mas eu tô muito contente foi bonito. Aqui. Parecia um Didi fazendo. Eu acho que eu sou mais próximo do Zacarias. Você que está nos escutando no seu tocador de áudio preferido, você sabe que a gente está no canal da Gazeta, no canal do YouTube da Gazeta do Povo, e lá você pode assistir a gente, ver as nossas caras maravilhosas e assistir a gente aqui nas nossas casas, falando para vocês, trazendo mais um episódio do Quarentena Cult. Eu posso começar falando, porque já que... Não, você não só pode, como você deve, porque eu vou explicar aqui para o nosso espectador. O Jones veio com a recomendação assim, vamos falar sobre o Lobo Guerreiro. E a gente, não é uma recomendação. Vamos falar sobre o Lobo Guerreiro. O Jones ele fica assistindo, ele fica procurando nos recônditos dos streamings esse tipo de filme. E como esse filme envolvia possivelmente um animal selvagem e em altas habilidades, um filme de ação, eu acho que foi por isso que ele foi ver esse filme. Eu gosto de filme de ação tosco, mas não é por isso. Não é? Você não esperava ter um lobo guerreiro no filme? Eu esperava que tivesse. Droga. Mas, infelizmente, não tinha. Vou explicar. Explique. O Lobo Guerreiro 2, que é um filme bem ruimzinho, a gente até pode tirar sarro depois das passagens, né, do filme. Ô, Sabag, você perdeu o teu vídeo aí. Voltou. O Lobo... E agora tá sem som. Você está fazendo assim, tá... Eu deliberadamente cortei o meu vídeo por um instante aqui, que eu ia fazer uma coisa que não podia ninguém ver, e foi isso que aconteceu. Tá, desculpa. Pensei que tinha acabado. Tá tudo certo. Para quem tá no stream, ele foi tirar o tatuzão do nariz. O tatu guerreiro. O tatu guerreiro, né? Normal, gente. Todo mundo tira. Ninguém fica aí fazendo cara de nojinho, que tirar o tatu é um dos maiores prazeres da vida. Temos que respeitar as pessoas que tiram o tatu do nariz, ué. A cultura dessas pessoas deve ser respeitada. Que horror, esse começo de programa tá terrível. Mas vamos lá, vamos sério, aqui já foram alguns minutos de palhaçadinha. O objetivo de falar de Lobo Guerreiro é pelo seguinte: a China quer ser também uma potência cultural. E deixando claro aqui que a gente não vai passar pano para a China, seríamos os últimos a passar pano para a China, que, deixando claro, é uma ditadura autoritária, totalitária, comunista, que vigia seus cidadãos, cria créditos sociais para controlar ainda mais a vida, criar uma casta de pessoas, de párias, que persegue, elimina, tortura os uigures, que são uma minoria étnica e religiosa da região de Xinjiang, isso mesmo, a região de Xinjiang. Mantém campos de concentração, é uma espécie, sim, eu escrevi isso, né, essa semana no
num e-mail que a Gazeta enviou para cadastrados e assinantes. A China é, sim, uma espécie de Alemanha nazista moderna. Não tem problema nenhum de fazer essa comparação, porque muitas das práticas dela tem relação. Algumas, se bobear, são piores. A gente só vai saber a extensão do que a China fez. Bem, a China de Mao Tse-tung matou mais gente do próprio povo que a Alemanha matou, mais que o Holocausto. Para ter uma ideia, foram por volta de 50 milhões de pessoas morreram de fome. Dito isto, é importante entender um filme ruim, tosco, que nem é o Lobo Guerreiro, que é Lobo Guerreiro, se você parar para ver, seguir a nossa recomendação de assistir, para entender melhor como o que está na tela, você vai se deparar com uma espécie de cinema que parou nos anos 80. Uma cópia bem barata ali do Rambo, com alguns efeitos modernos. Bem chineses os efeitos especiais, né? Assim, sim, aquela padrão de qualidade, né? Eu quero dizer. Isso. Parece aqueles produtos que vêm lá no Shopee, no Alibaba. Enfim, daí aquelas coisas que você compra, usa 2 dias e quebra. Enfim, o filme é bem esse nível. E ali, só que o interessante e o motivo pelo qual a gente está falando desse filme, que o filme tem o objetivo de deixar claro algumas coisas que, obviamente, o regime chinês quer que ele deixe claro. Várias passagens, por exemplo, como quando... Bem, um pouco da história, né? Para ninguém ficar perdido, um pouco da história do filme. Tem esse rapaz aí que é o Lobo Guerreiro, eu não vou nem arriscar falar o nome dele, é o Ping Pong, o nome dele. Não. Vamos lá, Eli. Lang Fang. Lang Fang. Lang Feng. É Lang Feng, mas eles falam meio nasalado, né? Lang Fang. Não tentaremos imitar, porque daí incorreríamos no erro de racismo, xenofobia, etc. Mas, enfim, o nome lá não vou me atentar a essas coisas, porque também você não vai lembrar mesmo que você assista o filme. Ele é do esquadrão especial das forças especiais do exército chinês, que é o esquadrão Lobo Guerreiro, Força Tarefa, Lobo Guerreiro. Você dá o nome que quiser, mas o nome é Lobo Guerreiro. E o cara é bom em tudo. Ele é super musculoso, apesar de ele ser magrinho, super musculoso. Ele bebe pra caramba e não fica bêbado. Bebe até thinner lá, parece uma hora que ele tá bebendo lá. Um negócio que vem numa garrafa de plástico horrorosa lá, que ele bebe. Ele faz competição de beber. Eu achei que fosse cola, achei que fosse cola de sapateiro, mas nada a ver. Não, eu imagino que não seja, né? Mas parece um thinner, né? Solvente, sei lá o que aquele cara tá tomando. Não dá para identificar. Não dá para identificar. Não parece uma bebida, não é uma garrafa de bebida. Né? Ele é bom até no futebol, faz um gol de voleio lá, parece o Bebeto contra a Argentina na Copa América de 89. Tipo, assim, o dia que você vê, o filme é real pra caramba. Você vai dar risada vendo o filme. Não assista inteiro, que chega uma hora que cansa, mas se assim, o objetivo for só diversão, não for entender a China, etc. e tal, dá para dar umas risadinhas ali, porque é tosqueira no último. A cena inicial, eu vou dar um desconto que é legal, viu? Eu acho que eles gastaram todo o orçamento do filme naquela cena. A cena inicial é um combate debaixo d'água. Isso, combate debaixo d'água, e no final, depois que termina o filme, mostra, né, os bastidores deles gravando a cena. Cara, deve ter dado trabalho aquela cena, né? Porque tem os mergulhadores que vão lá e dão oxigênio para eles. Fizeram, deu um trabalho do inferno fazer aquela cena. Enfim, ficou legal até. Vou dar esse desconto. Então, esse cara, ele volta para... Um dos companheiros morreu, ele volta lá para a China, e ele vai lá no vilarejo, estão derrubando as casas. Pelo jeito, tem um cara lá que é o gangster local, está derrubando as casas, e ele comete um assassinato, né, na tentativa de defender a honra lá de uma família. Comete um assassinato, vai para a cadeia, sai da cadeia. As coisas que não fazem muito sentido no roteiro. Se ele não fosse preso, não teria, teria mudado nada. Ele acaba indo para a África. Exato, ele vai para a África. Algum país sem nome na África. É um país que dá para entender que é banhado pelo Oceano Índico, né, já que é aquela frota da Marinha Chinesa no Índico, e é um país que a língua oficial é o francês.
embora todo mundo fale inglês, porque foi filmado na África do Sul o filme. Por isso que todo mundo fala inglês no filme. Mas todas as coisas estão em francês. O nome do hospital, tudo, está tudo em francês. Então, eu tentei adivinhar, mas, enfim. Então, seria da costa leste da África, banhado pelo Oceano Índico, com a língua oficial francês, mas todo mundo esqueceu disso e fala inglês assim mesmo. Enfim, e muitos falam chinês também. Muitos falam chinês. Muitos ocidentais, exato, inclusive, falam chinês. É mais fácil os ocidentais ali falarem chinês do que os chineses falarem inglês. Mas, enfim, daí ele vai lá, se envolve com um grupo de mercenários que está aterrorizando aquele país. Um dos mercenários é o Frank Grillo, que você deve ter visto ele no Capitão América, o Soldado Invernal. Ele é um dos vilões do filme. Os caras acho que gastaram também muito dinheiro na contratação dele, né, para fazer o... Tanto que ele não aparece tanto assim. Agora, né? O nome do personagem é maravilhoso, né? Do filme. Já esqueci. Big Daddy. O Big Daddy. É o vilão do filme, um americano. É o papaizão. Pronto, contei a história. Contei a história, tem o papaizão lá, que é o vilão do filme. Ocidental malvadão. E o negócio são as indiretinhas que eles mandam, né, para os Estados Unidos. É engraçado ver um filme desse, né, porque a gente está acostumado tanto com o cinema americano, que basicamente também fez durante muito tempo a mesma coisa, mas colocando as coisas nas devidas proporções, né? Estados Unidos é uma democracia, não é uma ditadura totalitária. Embora tenha feito muita coisa ruim ali na América Central, né? Lembrando do escândalo Irã-Contra, sempre bato nessa tecla, né? Que eles arregaçaram a América Central ali durante muito tempo. Enfim, e não tem, faz parte da história, é obra da CIA, né? Obra do capetinha ali, que é a CIA. Mas, enfim, tem ali o nosso Lang Feng. Boa. Ele é o Lang Feng, ele é a idealização dos valores que essa China quer passar para o mundo. A Maria Clara fez uma matéria mostrando como Maria Clara Vieira, nossa editora aqui na Gazeta do Povo. Isso, editora de ideias também na Gazeta do Povo. Ela fez uma matéria, eu vou colocar o link, e se eu esquecer de colocar o link, me manda e-mail, jonesr@gazetadopovo, e peça a matéria, eu mando no seu e-mail, direto aí para você, assinante. Ela fez uma matéria mostrando como a China estava preparando uma nova geração de jovens com valores que aqui no Ocidente, nesse momento, estão em baixa, né? Masculinidade, virilidade, rejeição dessas teorias, teoria queer, toda essa lacração que os comunistas do Ocidente acham bonito, os comunistas da China não acham bonito e rejeitam esse tipo de lacração. Se essa é a educação ideal para dar para os filhos ou não, também não acho que seja você criando o teu filho igual o Rambo que você vai chegar em algum lugar. Mas também, né, o Ocidente extrapolou, vamos dizer, aquele pêndulo, foi muito para um lado e precisa voltar um pouco para cá. Então, por isso que muita gente olha para a China com admiração quando a China faz essas coisas. E o Lang Feng externiza esses valores que a China atual, o filme de 2017, quer passar. Então, é um cara totalmente patriota, a mensagem é China First, né? Seria China First, a China é amiga da África, a China está na África para levar civilização, os africanos que aparecem no filme... a China respeita as Nações Unidas. Respeita as Nações Unidas, faz parte do Conselho de Segurança da ONU e não vai fazer nada sem o aval da ONU. Isso. Claro. A China quer se inserir como uma força dentro desse cenário mundial, uma força de comando, mas que respeita as decisões, embora, né, a gente saiba que volta e meia eles ameacem Taiwan,
não consideram nem Taiwan um país, todo mundo que fala que Taiwan é um país sofre represália da China, enfim. E o Lang Feng é isso, é o cara que carrega a bandeira da China no final do filme, numa cena que remete àquele famoso quadro da liberdade carregando a bandeira da França. Só faltou os seios de fora ali do Lang Feng. Enfim, e ele Boa não tem a referência. beleza da liberdade do quadro, do famoso quadro. Enfim, é isso que eu quero falar um pouco nesse começo a respeito desse filme, e a gente está falando justamente disso. Esse filme, 750 milhões de dólares. Como que chegou também a isso, né? A China, durante muito tempo, ali na década de 80, depois da abertura comercial, final dos anos 80, os cinemas na China eram lugares vazios. Aqui no Brasil, a gente vai lembrar que anos 80, os cinemas já estavam em decadência, muitos estavam virando templos, etc. e tal. Ainda não havia os multiplex, ainda eram cinemas de rua, mas tinha público, né? Alguns filmes faziam muito sucesso, tinha fila para ir no cinema. Eu já fiquei em fila para ver vários filmes quando era moleque, na década de 70, década de 70, mal era nascido. Na década de 80, para ver Robocop 2, para ver De Volta para o Futuro, enfim, os blockbusters da época. E na China, na década de 80, o que eles iam ver no cinema? Porque não tinha cinema ocidental. Então, eles iam ver vídeos educativos no cinema. Obviamente, não preciso nem explicar para vocês que isso não fazia sucesso nenhum, né? Era vídeo ensinando a capinar o quintal, era vídeo ensinando a fazer a hortinha atrás de casa, esse tipo de coisa. Não fazia sucesso nenhum. O primeiro filme que o regime liberou foi O Fugitivo. Não sei se vocês lembram do Fugitivo, com o Harrison Ford, Tommy Lee 94, se não me Jones. engano, né? 92, 94. É por ali. Antes de 94, verdade. É ali, no início da década de 90. E foi um sucesso estrondoso no cinema chinês, porque foi assim o primeiro filme ocidental que foi passado lá. E é engraçado que naquela época o ingresso na China era tão barato que o filme arrecadou a quantia de 3 milhões de dólares. Fazendo aqui o Dr. Fazendo Dr. 3 milhões de dólares. Mas, assim, foi muita gente no cinema. Foi, assim, um estrondo. E aquilo abriu o olho de dois tipos de negociantes. Os americanos falaram, pô, tem coisa aí. Igual o Nixon, quando foi para a China na década de 70, pensando, vou vender Coca-Cola para 1 bilhão de pessoas, os americanos, os produtores de Hollywood pensaram, vamos vender filme, vamos vender ingresso para 1 bilhão de pessoas. E começaram a mandar filmes para a China, mas, obviamente, no começo até tinha uma certa liberalização, logo o governo chinês viu que não dava para conciliar os valores transmitidos pelos filmes ocidentais com os valores que eles queriam manter dentro do país. E foi crescendo a censura a esses filmes. Um filme que não passou, por exemplo, um Sucessão que não passou na China, é o Homem-Aranha. Esse último Homem-Aranha não passou na China. O Homem-Aranha No Way Home, Sem Volta para Casa. Eu não me lembro por que exatamente, mas não passou. Teve um probleminha ali no filme que não passou. Eternos, que foi um fracasso da Marvel agora, podia ter sido um sucesso se tivesse passado na China, mas não passou porque a diretora do filme tem ascendência chinesa e ela é crítica ao regime chinês, e no filme tem um relacionamento homossexual entre um herói lá do filme é homossexual. E isso não passa na China. Que mais? Enfim. Tem um herói chinês que a Disney também fez o filme inteiro para ele. Ele também não. O Shang-Chi não passou na China. Uhum. O Shang-Chi. A Disney foi lá, vamos puxar o saco da China? Vamos. E não passou, não deixaram passar. Aliás, isso está preocupando cada vez mais, né, os produtores americanos, porque eles não podem mais contar com a bilheteria da China. Se eles tiverem a sorte, ótimo, vão ganhar dinheiro para burro. Se não,
E o Wolf Warrior entra nessa estratégia da China de substituir aos poucos o cinema que vem de fora pelo cinema próprio, de dentro, com valores próprios, com cultura própria, com temática própria, enfim, com tudo isso. Então, o filme, se você olhar para ele, você vai ver que ele é um filme de orçamento ali de 10 milhões de dólares. Se eles gastaram mais que isso, alguém embolsou dinheiro. Né? O Tropa de Elite, que custou, acho que menos que isso, é muito melhor. Mas, assim, é umas 100 vezes melhor que esse filme, Tropa de Elite. E o filme arrecadou por volta ali de 750 milhões de dólares na China. Você, no Brasil, nunca ouviu falar dele, nos Estados Unidos nunca ouviram falar dele, enfim, ninguém ouviu falar dele, porque ele foi um sucesso estrondoso na China. Mas a China quer que esse tipo de filme se torne popular fora da China. Por isso que está ali no streaming, provavelmente deve ter custado uma bagatela para a Amazon colocar ali, ou não custou nada. E é bem provável, né, Jones, que a gente comece a ver uma invasão cada vez maior desse tipo de produto chinês também nesses canais que a gente assina, né? O que eu vejo cada vez mais acontecendo são filmes com temática chinesa, folclore chinês, sendo produzidos pelos Estados Unidos, né? Você tem ali, a Netflix produziu aquele que a menina vai para a Lua. Sim, a gente falou desse filme aqui. A gente falou no Quarentena Cut, a Maria Clara trouxe, porque ela gosta de animação e tal. O outro dia eu assisti o Abominável, que também é baseado em folclore. Tem uma animação da Pixar, Disney, que está fazendo muito sucesso aí agora também. O Red é legal, assim, mas eu não sei se passa na China, viu, esse filme? Porque eu acho mas a personagem é chinesa, quer dizer, ele tá... Não, a personagem, ela é ascendência chinesa criada em Toronto. São sinais que é uma cidade bem chinesa, que essa indústria está dando para conquistar, para dialogar com esse público, né? Não é à toa. Por que existe, de repente, se pegar nos últimos 5 anos, assim, tantos produtos que começam a tratar de assuntos relacionados à cultura chinesa, ainda que não seja um produto exatamente chinês, ou que nem dê certo, como é o caso do Shang-Chi, né? Esse filme de herói da Marvel. Mas é um fato que essa indústria está buscando diálogo, né? Exatamente. Bem, gente, é isso. Agora eu passo para vocês eu queria perguntar, falar das impressões, aproveitar e perguntar, já que o Eli Vieira é um geneticista, biólogo de formação, Nossa, aonde vai essa pergunta? Uma pergunta inteligente. Porque esse filme assim, o roteiro, o Jones falou ali, né, fez a sinopse mais ou menos, assim, mas é uma saladona, né, assim, no fim das contas você não sabe muito bem o que o herói está precisando salvar, mas uma coisa você sabe o que está acontecendo. Está acontecendo uma epidemia viral. Por isso que eu quero fazer a pergunta para ele. Se ele conhece o vírus letal Lamanla, que é o vírus que assola a população daquele país do leste africano, e que é um pano de fundo aí para a historinha do filme. Não, é uma brincadeira, né, Eli? Mas assim, o filme é cheio dessas coisas, né? O que você achou? Serve como entretenimento ou não chega nem para isso, hein? Para quem é nerd de cena de ação e quer ver como é se a coreografia tá boa, acho que vale a pena por isso, né? Para quem for bem nerd de filme de ação. Mas o Lamanla, eu imagino que o nome se baseie mais em ebola, lembra mais ebola. Inclusive o modo de transmissão precisa ter contato humano, ela fala com essas palavras. E é um ponto do enredo que o Jones esqueceu de falar, que tem o ponto amoroso, que tem que ter o interesse amoroso né, no filme de ação pastelão. E ele tem uma motivação de vingança, porque o amor da vida dele, ela foi morta por uma bala com marcas específicas, que, olha só que coincidência, são os rebeldes do país que produzem. Então, aí ele tem um motivo a mais, além da defesa da pátria, para estar lá, e a defesa do amiguinho dele. Agora, a questão do vírus, o filme é de 2017, né? Então não é exatamente uma referência à Covid,
Então, É mais mais um uma motivo para a referência ao gente achar Ebola, ao Marburg, a né? bola. Aqueles vírus É, super mortais que tem na África, que eles são Mas, tão mortais mas que eles não escuta, conseguem nem produzir uma pandemia, porque o, pe- matam todo mundo o que tá lá. pessoal sempre faz aquela brincadeira, os Simpsons previram tal coisa. hum. Não é curioso que um filme chinês de 2017 tenha previsto Ó, a teoria uma da epidemia viral? Sabag dando Teria início a pre... uma grande teoria da conspiração. não, teria previsto se o Ele Lan Fang prevê uma tivesse vacina chegado. experimental também? Não, isso tem lá, e a vacina experimental é da menina. Mas, voltando à questão do vírus Lamanla, ou a doença lá, eu acho que é um dos vários elementos que tornam o filme ofensivo para africanos. Porque é o seguinte, ele tem um menino lá que sei lá de onde surgiu, que é amigo dele por sei lá que motivo, que é o Tundu. E o Tundu, para mostrar que o Tundu está contente, duas vezes eles mostram o Tundu de boca aberta, mastigando de boca aberta. Ou seja, olha só, nós chineses somos. Aliás, tem uma cena de famintos lá, mas também são pessoas infectadas com esse Lamanla. Aí eles vão até o carro deles, que cai numa pilha de corpos de gente que morreu da doença. E o pessoal vai lá para. Eles acham que estão sendo atacados, mas eles só querem as garrafas de água e os alimentos e tal. E aí, quando eles estão saindo, o povo começa a cantar e dançar em homenagem a eles. Tipo, não faz sentido. Os caras estão Então, com a pele coberta de pústulas, parece varíola o negócio, e fica cantando e dançando, porque E aí ganharam tem um um momento que um biscoito água e chinês, sal lá do tem um chinês. chinês, um momento que um chinês vira para o outro e fala assim: esses africanos, a hora que você põe uma fogueira no meio para eles dançar, tá tudo bem com isso. eles. Não, Não. esse eu E anotei. aquela hora que o cara fala, putz, África, comida boa, paisagens maravilhosas e mulheres gostosas. Cara, é um filme, não é nem dos anos 80 esse filme, eu até errei, né? É anterior a isso, né? O filme. Eu já vou até aproveitar para plugar minha tradução do artigo do Guy Sorman, que está lá no Caderno Mundo, né? Que é como é que é a China Não e é o seu caderno, sonho lá na editoria. é Esse pessoal que é da época editoria. do impresso, esses velhos falando. Que eu acho legal falar caderno. Na Editoria Mundo, tá lá, eu falo Guy Sorman, em vez de Sorman, porque ele é francês, do City Journal. E lá o Sorman já fala de soft power, né? Então, tudo isso é uma tentativa da China de começar, acho que só está começando a ganhar um soft power. Mas eu estava vendo um artigo aqui de Aliás, esse 2015. artigo aí, gente, o nome da China é A China é um Impossível Sonho de Ordem. Procurem no Google China, Ordem, Gazeta do Povo, Guy Sorman, você vai achar, é gigante o artigo, ele levou, acho que quase 2 dias traduzindo, porque é grande mesmo, e ficou uma ótima tradução, parabéns, e o artigo é muito bom, né, Eli? É ótimo, é 6 vezes maior do que o normal, do que eu escrevo. O Guy Sorman morou na China, para quem não sabe. Sim, o Guy Sorman conta que lá as interações dele com o Partido Comunista Chinês, ele estava ajudando o governo francês a fazer negócios lá com a empresa francesa, aí ele tinha que subornar uma concubina, digamos assim, de um membro do partido. Aí ele subornou, levou um envelope lá, só que eles disseram que era a concubina errada com o mesmo nome. Ele teve que, mais uma vez, levar mais mais um envelope. Aí a gente se pergunta, é uma desculpa né, para ganhar 2 vezes a propina? Nem Ou deve ter realmente chinês de nome parecido no mundo, imagina. Quem nunca? Quem nunca fez isso quando foi para a China resolver negócios para o governo francês? Errou o Normal, suborno normal. para concubina. E uma coisa que o Guy Sorman já fala lá é que a China fez navegações, é uma coisa que a gente sabe desde 2006, que teve o próprio Américo Vespúcio da China. É o Zheng O nome eu He. não vou... Zheng, olha só, tem nome chinês que você lembra. Não, né, esse eu sou conhecido porque eu adoro o Zheng He. Eu tenho um livro muito bom sobre as navegações dele. Muito interessante. O Guy Sorman, e é 1400 e alguma coisa, né? E o Guy Sorman fala, eles chegavam, onde eles chegavam, eles diziam, o relato do Zhang He é que os outros povos que tem no mundo não são tão avançados quanto nós, e não tem nada do nosso interesse, e eles não tinham essa gana de exploração, né? E ainda não tem, né? Não são tão expansionistas para o resto do mundo, mas são lá como o Genslerman fala, tudo que já foi chinês por 5 minutos
tem que voltar a ser chinês. Então, essa é a perspectiva dos chineses. Então, essa história longa que o Guy Sorman conta é para dar a mentalidade, como é a mentalidade, especialmente do Partido Comunista. E eles são isolacionistas, né? Então, aquela coisa do Trump, de America First, é como a China pensa normalmente, China First, né? China primeiro. E interessante que esse nacionalismo chinês, que fica super brega no filme, é, na verdade, um empecilho a esse sonho de mais soft power que eles têm, né? Porque fica, bem, os outros povos não gostam, a gente mesmo vendo, né, aqueles pastelões americanos exagerando demais, que eles são os bonzões do mundo, a gente acha brega também, né? O que os Estados Unidos faz muito bem é passar certos valores que a gente nem percebe, né? Sim. E de um jeito muito sutil. O soft power vem. E soft power, gente, é um termo cunhado ali na década de 70, né? Ele, final, meio da década de 70, um cientista político, enfim, que cunha o termo soft power para essa coisa que não é imposta aos outros países, né? Pizza é um soft power, né? Você pensa em pizza, você pensa em Itália, né? Mesmo que aqui no Brasil já tenha pizza de feijoada já, mas você pensa aquelas pizzas da pizzaria Bate-Papo lá, os caras colocam até um frango recheado, Chester, enfim, Capoeira, soft power. Capoeira soft power, a Ferrari é um soft power. Estou pensando na Itália porque o soft power da Itália é um soft power, né, cool, né, um soft power vinhos italianos, né, a comida italiana, música italiana nem tanto, né, ópera, enfim, tem tanta coisa. A França, os queijos franceses, enfim, a Paris, né, a imagem que Paris passa para o mundo. Vocês sabem que o filme, para mim, ele se esforça bastante nisso. Essa ideia do soft power, né, de você exercer um poder de influência sem que pareça vir de cima para baixo, né, algo que você vai conquistando pelas beiradas, conquistando pela cultura, inserindo valores, que é algo que, de fato, os Estados Unidos fizeram ao longo das últimas décadas, né, não à toa a nossa referência de cinema é americana no Brasil, né. Nos anos 80, você ia numa locadora de vídeo e você tinha as prateleiras, né, distribuindo os filmes por gênero, né, então você tinha ação, drama, comédia, e uma outra prateleira chamada cinema nacional. Então, quer dizer, o cinema oficial seria um cinema, né, americano, o cinema nacional era como se fosse um subgênero do cinema, né, claro que também tem a ver com o tamanho da produção e com qualidade e outras coisas, né, mas enfim, é um poder de dominância. E os chineses nesse filme do Lobo Guerreiro, eles fazem questão de repetir muito esse padrão, né, do que a gente viu num tipo de cinema americano, mas assim, de uma qualidade ainda muito baixa, neste exemplo, pelo menos, que é a maior bilheteria, né, que o cinema chinês já fez. Só que ele tenta no filme, ele não tá só assim, quando você assiste lá o Rambo 2, por exemplo, não o Rambo 1, Rambo 1 é outra coisa, né, mas o Rambo 2, quando ele vende uma ideia, né, de um personagem americano também semelhante a isso, né, um ex-combatente e tal, que vai liberar lá um país que está sob jugo de algum tipo de poder ditatorial, é bem semelhante, né? Então você tem essa ideia de que o valor americano, no caso do Rambo, é o que está prevalecendo ali para levar, exportar liberdade, né, para esses países. Nesse filme do Lobo Guerreiro, além de trazer esse tipo de personagem, mas eles também inserem detalhes que parece que são sutis ali no filme, mas que demonstram muito do tipo de influência que a China deseja desenvolver no mundo hoje, né? Não à toa, por exemplo, boa parte desse filme a cena de ação acontece dentro de uma fábrica chinesa que existiria nesse país fictício. Uma fábrica chinesa. Fábrica do quê? Não se fala, né? Por que tem alguma coisa acontecendo numa fábrica chinesa? Não se fala. Mas, no entanto, a narrativa do filme leva os personagens para dentro dessa fábrica e praticamente da metade para o fim do filme tudo acontece dentro dessa fábrica, no entorno dessa fábrica, no ecossistema dessa fábrica. É curioso, inclusive, que quando eles chegam à fábrica, em primeiro lugar, uma das razões porque eles querem chegar naquele lugar é porque o personagem principal quer levar informação
de que o menininho que andava com ele desde o início lá do filme, esse que vocês falaram aí, que mastiga com a boca aberta e tal, o Tundu, né? Que é um que molequinho ele é tipo negro. aquele alívio cômico, né, do Isso, filme. ele faz o típico alívio cômico, né? Ele é um molequinho negro que veste uma camisa de time de basquete, inclusive, conta piada. E assim, Vende DVD é pornô. meio politicamente incorreto ali, porque vende DVD pornô e os chineses tentam dar cerveja para ele beber uma hora, assim, uma coisa meio, né? Né? Mas É a assim, imitação daquele garotinho japonês lá que andava com o... Ai, gente, como é que chama? Indiana Jones? Isso, do Indiana Não, é Jones. chinês. É chinês, não é japonês. Era chinês o original? Na verdade, ele é de ascendência japonesa, o ator, mas ele interpretava um Ah, chinês. E ele tá nesse filme novo da A24 lá, Everything at Once, at All lá. tudo ao mesmo tempo agora. Mas enfim, eu tô contando essa história por quê? Porque uma das razões que o chinês quer ir visitar o personagem principal, né, o herói, quer ir visitar essa fábrica, é porque lá está a mãe do amiguinho dele. A mãe do Tundu trabalha lá. Então uma das razões é que ele quer chegar lá para falar para ela, ó, teu filho tá bem, eu salvei, ele tá lá com os chineses no nosso navio, na nossa esquadra, nosso porta-aviões lá, que fica aparecendo. Aparece isso, assim, né? Demonstra, assim, o filme mostra imagens de porta-aviões chinês, uma esquadra chinesa, que não faz nada no filme, ela só tá lá, assim, ó, qualquer coisa, se a ONU autorizar, a gente tá aqui preservando a paz mundial e tal. Quando ele chega na tal fábrica, o que acontece? Ele se defronta com uma força de segurança paramilitar que, na verdade, é chinesa, que é da própria fábrica. É comandada lá por um cara que vai virar um aliado dele, inclusive. Então, o cara tem um pequeno exército dentro daquela fábrica, né, para se defender ali, em tese, dos tais rebeldes que querem tomar o poder, não se sabe bem por quê. Esse pano de fundo geopolítico fica completamente esquecido, né? Quer dizer, tem um problema político no país africano, você tem um grupo de guerrilheiros que quer tomar o poder para quê? Com que objetivo não se sabe. Esses caras se aliam ao antagonista ocidental lá, o Frank Grillo, né? O Big Daddy, que é uma espécie de mercenário-chefe lá da coisa toda, e aí vai ter o conflito, a pancadaria entre esses grupos e tal. Então você tem esses pequenos símbolos. Você tem a fábrica chinesa no meio do país, que é uma fábrica, né, importante de algum jeito. Todos os carros que aparecem no filme são carros chineses, né? Carros, inclusive, umas cores extravagantes, assim, os carros. Um carro lá pareceu. E não são destruídos nunca. O carro do Romero Brito, bomba. carro colorido, não sei o que, tá lá, o carro chinês. Eles entram no mercadinho, numa das primeiras sequências do filme, o mercadinho é chinês, vende produtos chineses, né? Os chineses que aparecem, para além dos personagens principais, são apresentados sempre como pessoas que vão oferecer ajuda para os outros, vão dar informações, é sempre o discurso de querer ajudar, nós somos os seus amigos, né? O tal do presidente deposto do país africano fala isso em alguns momentos, nas poucas cenas que ele tem lá. Não, nós somos amigos da China, nós não podemos ir contra o que a China está tentando construir. Assim. Então o filme está cheio dessas mensagens. Tem uma exceção importante, Qual sabe? ele? Que é um chinês, o traidor da pátria, lembra? Ah, É o traidor da pátria. Isso. Que ele tá numa lojinha lá de conveniência e diz: eu não sou chinês mais, eu saí, não sei o quê. E aí, quando vem os bandidos e tal, os revolucionários, inclusive, eu acho que tem uma fala lá que eu achei: isso aqui deve ter escapado. Viva a revolução, eles dizem. Ou seja, verdade. os chineses não tiram revolucionários. É verdade. E aí, depois ele é salvo, né? Desculpa te interromper, mas ele é salvo e o principal dá uma olhada assim para ele, tá vendo, né? Você estava nos abandonando, você foi salvo por nós. E a gente salvou, né? E não à toa, eu perguntei, fiz a brincadeira do vírus por ali, né? Mas assim, tem essa história dessa epidemia que é mais parecida com ebola mesmo, não tem nada a ver com coronavírus. Só que o que acontece? São os guerrilheiros lá que estão espalhando, né? Os malvados do filme lá que estão espalhando esse vírus ali para assolar a pobre população africana. E são os chineses quem desenvolvem uma vacina experimental, né? Que é quem vai salvar o mundo daquela pandemia no fim. Igual aconteceu na última pandemia. Conforme vimos acontecer na pandemia, né?
Então, Foi assim, bem a China que salvou o o mundo. filme está recheado disso, é pura propaganda chinesa, né? E assim, eu não tenho nenhuma dificuldade em afirmar isso, porque a gente sabe, nós já discutimos aqui, inclusive, alguns documentários que falam bastante sobre a realidade chinesa hoje, do presente, né? E um deles, o Indústria Americana, já citei isso aqui, então perdoe quem nos ouve com mais frequência, mostra muito bem como entranhada a Ninguém estrutura. nos ouve com frequência, né? Tirando Como o é. nosso Wes Jensen. Não, nós tem mais gente além do Não, Wesley. tem, eu tô brincando. Mostra como é entranhada a estrutura do Partido Comunista Chinês no seio da sociedade civil chinesa, né? Então você imaginar que um filme que se tornou a maior bilheteria do cinema chinês, que tem lá 3 ou 4 produtoras envolvidas, né? E até curioso, eu falei dessa coisa do modus operandi chinês, dessa má qualidade de coisa chinesa, né? Eu tô falando isso porque é o senso comum, né? Você sabe quando você fala, comprei Porque é essa a blusa aqui, verdade, fui porque ver é que a é chinesa. verdade, não é questão de É, ser senso comum, é a não, verdade. é uma má qualidade em geral, né, a média geral Não, não é um da problema nesse qualidade. momento, né? Assim, tipo, é um problema para quem compra, mas o Japão já teve essa fama. Óbvio que Isso, ninguém vai lembrar, na década de 60, o Japão fazia muito radinho, é fazia verdade, é relógio. verdade. Peça de vestuário também, eu lembro. Isso, Né? o Japão era conhecido como era a China da época. As Isso, coisas, isso. os carros japoneses eram terríveis, eram feios, É, não eram bons. Hoje em dia, você pensa, carro japonês é o carro que dura a vida inteira, né? Porque eles se e, aprimoraram. A China também está se aprimorando. Com certeza sim, vai chegar mas no hoje patamar. você tem esse senso ainda da má qualidade da coisa chinesa, Sim, sim. e mesmo no início desse filme, você começa a ver quando aparecem assim as vinhetas dos estúdios, né, ou das produtoras do filme, tudo te remete a alguma coisa que você já conhece, você pensa, será que é Paramount? Vai aparecer? Não, não é Paramount, é outra coisa. Ah, será que essa aí é aquela produtora? Não, não é. É parecido, mas é diferente. Só que tudo embebido numa qualidade meio mais baixa, assim, né? Você percebe muito isso. Assim. Tudo feito no fundo de quintal, né? Assim, Isso. E aí o filme é um filme de ação. Eu esperava pelo menos cenas de ação melhores. A gente tem um histórico do cinema chinês de ação que não é pré-Bruce Lee. Assim, tem filmes de ação chineses lá dos anos 50, que são filmes importantíssimos para a história do cinema de ação. Né? É um pô, país que já. ali, Sabag, no começo dos anos 2000, Crouching Tiger, Hiding Dragon, Isso, você Hidden tem o Ang Dragon, Lee, que que faz. pô, É. filmaço. Você tem uma tradição até nesse país. Só que esse filme é exatamente o exemplo do que você faz quando, em vez de você pensar num projeto artístico, uma iniciativa de um diretor, de um roteirista, de um cineasta, não, é uma coisa que ela vem com um carimbão ali do Partido Comunista, né? Então, tudo que eles estão fazendo, você fica imaginando que existe lá um membro do partido que está lendo o roteiro, acompanhando a captação de imagens, vendo a edição e está dizendo, não, é isso assim que a gente quer mostrar, desse jeito, não, a bandeira tem que aparecer assim. Eles vão no hospital lá, no meio da pancadaria lá, é um hospital chinês, tudo no meio do país africano, né? No meio do país africano, né? Que é o jeito certo de você salvar as pessoas que estão dentro do hospital, é você Isso, entrar com o carro, isso. pela janela, na sala onde estão as pessoas. Exatamente, exatamente. E imagine você, não, eu vou escolher o hospital chinês para ir aqui, porque acho que deve ser o né, mais Bem, se qualidade. você, não querendo ser preconceituoso, mas se você está num país bem em guerra civil no meio da África, a última coisa que vai querer ver é a nacionalidade do hospital, né? Você vai no hospital e pronto, né, Sabari? Eu estou dizendo, o que está fazendo o hospital chinês no meio daquele país, né? Ah, tá. Você está querendo Está dizer que mostrando eles que querem mostrar que são benevolentes. isso, a China vai Uhum. lá, não, nós investimos na infraestrutura, nós trazemos uma fábrica. A fábrica, nessa mesma fábrica que eu mencionei, ela tem metade dos funcionários chineses, metade dos funcionários africanos, né? E aí rola uma miscigenação, eles mostram isso, assim, Tem não, casais interraciais e uma você mensagem lembrou, Eli, antissegregadora, né? perfeito, Eli, você lembrou, o personagem principal, que naturalmente é um chinês, ele se envolve, o par romântico dele é uma atriz sino-americana, mas com feição ocidental. Né? Ela fala chinês no filme até, mas a feição dela é totalmente ocidental. Então é evidente que eles estão querendo, né, dar um discurso de multiculturalismo à moda chinesa, né, com um produto desse. E só para terminar,
O Johnny citou a cena final ali. Essa cena é apoteótica, né? Porque aí tem um combate final, bombardeio de um avião, alguma coisa assim, um helicóptero lá, né? Um negócio desse. E aí, no fim, uma das cenas finais, o personagem principal, ele cavalga num carro, né? Não no cavalo, com o braço levantado, a cena de liberdade, né? Com a bandeira chinesa tremulando, né? E vai rumo ao horizonte defender. Defender o quê, né? Não é a liberdade mais, é alguma outra coisa. Né? Então, assim, é bom a gente ficar atento. Esse é um exemplo. O filme é ruim, né? O filme não passa por um bom filme de ação, mas nem, assim, com muita boa vontade. É uma coisa que a gente vai provavelmente, é um chute que eu estou dando aqui, provavelmente a gente vai começar a ver outras iniciativas como essa aparecendo cada vez mais. E me lembrou a última referência que eu queria citar, que estava esquecendo. Vocês devem ter visto já memes e piadas na internet com cinema indiano, né? Com Bollywood. Filme de ação indiano, né? Já deve ter visto. Tem cenas estrambólicas, né? O sujeito que dá 10 piruetas no ar e tem um lança-chamas e pula num elefante, o elefante ele cai num carro e atravessa um rio e tal. Cinema de ação de Bollywood é isso, né? E Bollywood não à toa se transformou no segundo maior polo da indústria cinematográfica do mundo, atrás dos Estados Unidos, né? Na Índia. Não duvido que a China esteja investindo dinheiro para se transformar, para lutar por essa posição. Então eu aposto que em alguns anos, 10, 15 anos, a gente vai começar a ser inundado por produtos culturais chineses como esse. Vamos ver que recepção que eles vão ter de fato aqui no Ocidente, né? Porque hoje a gente está vendo como uma curiosidade, mas não sei se daqui a alguns anos isso Mas não já vai tem ser filmes antigos, né, Sabag, que são bons, né? Esse que nem você falou, esse foi feito com outro objetivo, né? A intenção dele é enfiar a goela abaixo os valores chineses, não é ser sutil, né? Filmes chineses bons existem, vários, não são poucos, inclusive. Já foram feitos. Não, muitos filmes de artes marciais muito legais chineses, muito legais sim, mesmo. muito bons. Tem o Jack Chan, o Jet Li, são astros mundiais, né? Sim. Tipo, isso é soft power. Sim. Só que eles querem agora a diferença, é por isso que eu trouxe o filme, eles querem enfiar a goela abaixo os certos valores, que a gente está vendo que deu certo na China, mas se dá certo em outro país, daí já é outra história. Deu certo, né? Entre aspas. Pois é, eu quero voltar ao que o Sabag falou sobre a qualidade Xing Ling, né? Aqui no Brasil, Isso, eu gosto que tem a gíria Xing Ling, acho que ela tem que permanecer aí. O Gui Sorman comenta que essa aparência de progresso, de inovação é ilusória. O principal problema, vocês já sabem, que é cópia. E o Japão provavelmente não fez isso que a China faz, que ela incorporou a pirataria às leis de patentes dela. Então, tem um monte de patente? Tem, mas é válida internamente e não reconhecida. Ele fala em tríplice reconhecimento, que é Estados Unidos, Europa e Japão. Então, quando você pega como critério tríplice reconhecimento de uma patente, a China vai lá para baixo junto com a Rússia. Então, o Gui acha que essa aparência de inovação é ilusória e ele até termina assim, meio que botando panos quentes um pouquinho, no seguinte sentido: a China não é essa ameaça de soft power como a União Soviética foi. O soft power que a União Soviética exportava era a ideologia de alternativa ao capitalismo e tal. A China tenta fazer isso, mas qual é a alternativa da China? Ninguém entende bem qual é a alternativa da China. É um monte de amigos do rei, né? Um capitalismo em compadrio levado à 10ª potência, né? Bem, eles conseguiram exportar isso para o Brasil, né? Já tinha aqui antes. Aqui, durante o desde o governo Lula, Kubitschek, já aqui, os né? amigos do rei, né? JBS, etc. Mas a gente já Ike tem, desde a Batista. época lá, a gente já tinha o Barão de Mauá, já tinha, Ike já era Batista. amiguinho. Aí outra coisa que eu queria falar também, que o Gui Sorman comentou, é que tem uma coisa que a gente tem que falar, que tem tudo a ver com soft power também, que é a iniciativa Belt and Road, também conhecida como a nova Rota da Seda.
né? Que é justamente uma das razões do filme se passar na África, porque é lá que está a maior parte das iniciativas, que a China vai lá e constrói portos, constrói aeroportos e tal. O pessoal se endivida com a China. Bem, aí o Gui Sorman comenta o seguinte: primeiro, que muitos desses que toparam entraram na lábia da China para fazer esses negócios de infraestrutura gigantescos, estão se dando mal porque no mercado internacional às vezes está mais barato do que na China. Então, o negócio da China nem sempre é bom, né? Sim, E o ele diz Quênia, também... o Brasil não tem, mas o Quênia tem trem de alta velocidade. Porque a China Aí, foi lá e construiu. Leva mais ou menos do nada a lugar nenhum lá, mas construiu. E o Gui Surman conta que ele fala especificamente dos trens de alta velocidade, que foi tudo copiado também, tudo pirateado, né? Mas ele comenta também que nesse contato que a gente vê lá, que é pacífico, e eles têm essa mensagem, talvez a mensagem mais legal do filme, talvez, que é anti-segregação, né? Que teve um cara da fábrica que tentou separar os chineses dos africanos, só os chineses iam ser resgatados primeiro, depois os africanos. Aí o herói do filme vai lá, não, somos todos juntos e tal. Mas, como o Gui comenta, na verdade, os chineses são super xenofóbicos e eles têm desprezo pelas populações locais, os grandes oficiais lá mandados pelo Partido Comunista. Então, Tem a várias realidade matérias, é a bem gente diferente. até publicou sobre o racismo chinês. Sim. Né? Quando É muito forte o eles racismo na China. expulsavam, africanos foram expulsos dos apartamentos durante o lockdown, né? Foi um Proibidos de incidente entrar diplomático. em restaurantes, Isso, um monte de coisa, sabe, que aconteceu na China. E sem falar também teve o herói lá negro do Star Wars que foi encolhido no pôster para a China. Então, o Hollywood até ajuda, né, no racismo e xenofobia chinês. Tem o caso de Taiwan, é um exemplo, acho que no Top Gun 2, né, o filme que vai estrear daqui a pouco, depois de muito tempo, eles tiveram que pagar a bandeirinha lá da jaqueta do Maverick, para não desagradar. Assim, eles tem um ditado muito, não é ditado, né? É uma frase, acho que é do Milor Fernandes, né? Quem abaixa, não sei se devo estar citando bem errado. Esse negócio de atribuir frase a alguém é uma armadilha, viu, gente? Mas assim, não é do Milor, nossa, pirei. Quer dizer, pode ser, vai saber, mas é aquela quem se curva muito os poderosos acaba mostrando a bunda aos oprimidos, né? E eu tenho certeza que vai acontecer com o Top Gun. Vai lá, vai fazer o filme, tirou a bandeirinha, chega lá na hora, não vai passar aqui na China. Não vai passar não. Tom Cruise volta. Não. Pessoal, até porque cientologia é mal vista na China. Antes da gente... Não sei se alguém tem alguma última observação que queria fazer, porque eu queria passar para recomendação ou não recomendação. Não, vamos Tem nessa. mais uma sobre soft power, rapidinho. Manda bala. Que Taiwan, você estava falando da bandeirinha apagada, que era de Taiwan, inclusive, né? Taiwan, hoje, a cultura chinesa clássica está preservada em Taiwan, e eles têm lá o palácio do governo de Taipei, que você quer ver China clássica, está lá. E uma das tentativas de soft power da China comunista foi espalhar uns 500 institutos Confúcio por 100 países do mundo, e eu vi até o estado de São Paulo tem uns 10 ou mais Paraná institutos também Confúcio, tem. geralmente tem aqui em Brasília também, e assim... A Gazeta já fez uma matéria sobre, que procura também lá no Google Instituto Confúcio, Gazeta do Povo, você vai ter uma matéria mostrando como que esses institutos estão espalhados, inclusive até nos Estados Unidos, para espalhar e muitas vezes usado como espionagem para o governo chinês. Pois é. E a gente pode comparar que em Brasília tem o Instituto Cervantes para o soft power, para influência espanhola, tem o Instituto Goethe para influência O Dante soft power Alighieri, alemão. Itália. Exato. Agora, a grande ironia do Instituto Confúcio é que Confúcio é odiado pela ideologia comunista, pelo mal. Foi banido na Revolução Cultural. Destruíram um monte de coisa, a Revolução Cultural acabou com a cultura clássica chinesa dentro do continente, é a Taiwan que preserva. Então, tem uma contradição inerente, né, nessa tentativa de soft power chinesa, e eu acho que vai além do nome do Confúcio, que é tipo a Coca-Cola sem a fórmula da Coca-Cola dentro. Bom, antes da gente partir para as recomendações e depois para as indicações ou desindicações que a gente faz no Quarentena, é um momento que a gente fala para você que está acompanhando a gente aqui no Quarentena até agora, seja aqui no YouTube, seja
no seu tocador de áudio preferido, considere tornar-se um assinante da Gazeta do Povo. Esse programa aqui é um programa gratuito, livre para qualquer pessoa. Você pode assistir, a gente vai continuar sendo assim, a gente não vai fazer ele exclusivo, mas se você gostaria de ter acesso a conteúdos como esses todos que o Jones está mencionando, conteúdos produzidos pelo Oliveira, traduções que nós fazemos exclusivas no Brasil, ninguém mais faz isso. Você acha isso na Gazeta do Povo? Considere. Se você gosta do jeito que a gente fala desses assuntos, considere se tornar um assinante da Gazeta, gazetadopovo.com.br. Agora, minha gente, vamos para o que já foram notas, né? As notas foram abolidas aqui no Quarentena, agora a gente faz recomenda ou não recomenda o filme que a gente está discutindo. E aí, quem quer começar? Rapidinho, né? Recomendo se o objetivo da pessoa for entender melhor o que a China quer passar para o mundo. Tá ali, tá nesse filme. Eu já recomendei para quem tem interesse em coreografia de luta. Acho engraçado que coreografia nesse contexto vira coisa de homem hétero, né? Acho muito legal isso. E já faço minha recomendação já? Não. Primeiro, recomenda ou não recomenda. Das indicações a gente vem depois. Não, eu não recomendo que você assista o filme. O filme é uma peça de propaganda. Não. Assim, mas para a pessoa entender, como qualidade. Cada um. Claro. Você pode, se você se interessou para ver tudo que a gente falou aqui, quer entender como é que eles executam isso, assista o filme. O que eu não recomendo é, você precisa assistir esse filme aqui, hein? Não, só faça isso se você tiver especial interesse. Quem assistir vai dar risada. Vai dar risada. Vai se cansar também, que o filme é meio cansativo. Também é longo e enfadonho. Também é isso. Não é um grande filme de ação, tá? Não é. Mesmo que você queira deixar de lado toda a baboseira ideológica, né, do filme e tal, se quiser ver só pelo filme de ação, não é um grande filme de ação, por isso que eu não recomendo. Mas fica o convite para quem quiser. E agora, finalmente, as nossas indicações ou desindicações, quando a gente viu, leu, lembrou de alguma coisa que a gente queira indicar ou desindicar aos nossos espectadores. Vou indicar rapidinho um filme, realmente um filme de ação, com um herói musculoso, não sei o quê, que é legal de ver. Tá no Stars. Todo coreografado. Não tem coreografia, não. Ali eu acho todo mundo depilado. Não. É bem depilado, tá. Tá depiladinho. É o Conan, o Bárbaro, tá no Star Super Plus. Depilado, então. O Schwarzenegger não tá liso igual uma garrafinha, como diria o Age Petrópolis. Quem não conhece o Age Petrópolis, que era do Hermes e Renato, hein? Conan está onde, Jones? Star Plus. Star Plus, Conan o Bárbaro. Disney. Filme de... Legal, eu acho que eu vou assistir. Todo mundo fala que Conan, todo mundo fala. É legal, é o gigante... Eu nunca mais vi o filme. Ele enfrenta o gigante boreano, cara. Tem uns negócios muito loucos. Tem a Grace Jones no filme, maravilhosa nesse filme. Tá? O filme tem o James Earl Jones. Tem vários, um monte de parente meu no filme. E tem aquele grandão no Wolf Warrior, tem um grandão, né? O nome que eu botei aqui, que eu não tive... Eu tive preguiça de olhar, eu coloquei Dolph Lundgren. O Dolph Lundgren... O cara é o Dolph Lundgren mesmo. Dolph Lundgren é famoso ator sueco que representava o Ivan Drago no Rocky 4. Filmaço, hein? Eu recomendo também. Pugilista russo, mas era um ator sueco. Recomendo esse filme. Filmaço, nossa. Qual que é a tua indicação ou desindicação, Oliveira? A minha indicação, eu tinha falado antes, mas eu achei que seria desonesto indicar uma coisa que eu não vi, que eu estava pensando em algo de ação que seria melhor. Mas eu não vou indicar então, Jones. Eu pensei em outra coisa. Você indicar a série Jack Reacher, que tem na Amazon, sem assistir, porque você achou que seria bom. E eu comecei a assistir porque eu gostei dos filmes do Tom Cruise. Mas é legal o filme. Dizem os fãs do livro, sempre aquela coisa de nerd, que o Tom Cruise não pode ser o Jack Reacher, porque o Tom Cruise tem 1,72 de altura. Jack Reacher é um grandão. Não sei o quê. Daí eles acharam um Brutamontes lá para fazer o Jack Reacher. E é uma bobagem, cara, que lá é ruim, não é nem legal.
assim, nossa, é tosco. Daí Sério, não, é tosco no pior sentido da palavra. eu Mas não vou eu recomendo recomendar. Jack Reacher com Tom Cruise mesmo, com o baixinho, Eu vi. Não, que é com o Tom legal pra Cruise é caramba. bacana mesmo, mas recomendação que eu pensei, na verdade, é um canal do YouTube. Se vocês estão querendo treinar o inglês, talvez seja uma boa ideia, é o Red Letter Media. Red Letter Os como caras carta falando de cinema vermelha. lá, muito Isso, legal. eles têm uma série de assistir filme ruim e comentar depois. É bem legal. Inclusive tem convidados famosos como como é que chama? O Macaulay Culkin foi lá uma vez. E eu gostei deles destruindo a nova série do Star Trek Picard, que tá bem ruim mesmo. Então, para quem, né, eu acho Nossa. que eles podiam fazer o Wolf Warrior para Você é comentar. tracker? Ele. Eu não sou tracker, mas 2019 eu parei para ver o Next Generation, Star Trek Next Generation, e eu gostei bastante, principalmente os episódios com o Data, com dilemas morais, eu gosto dessas coisas. Quando era jovem, eu era um tracker. Eu assisti todos os da série antiga com o William Shatner, com o Leonard Nimoy, com o resto do Eu não pessoal. vi, essa série do Picard, mas eu vi um pedaço um dia. Eu estava na casa da minha mãe e ela estava assistindo. Eu vi um pedaço e falei, nossa, isso não tem condição, não é possível que seja bom isso. Não é? Não dava, não Eu dava. assisti 5 minutos, porque tem o professor Xavier, né, que é o Picard, Isso. que, aliás, ele também está no Duna antigo. É, sim. Sim, ele é o cara que ensina o garotinho Isso, a ele é o lutar. mentor Do David do Lynch. Kyle MacLachlan. McLachlan. É o McLachlan. Sir Patrick Stewart. Isso. Nossa, Sir cara. Patrick Stewart. Ele ainda tinha, acho que ele tava que nem eu, assim, tava no começo de perder os cabelos ainda. Eu vou fazer finalmente, eu vou fazer uma recomendação assim que eu recomendo dessa vez assim aos quatro ventos, né? Porque às vezes a gente recomenda meio timidamente aqui, Não, o teve uma Paulo. vez que você recomendou o Succession, eu não botei fé, depois eu fui Essa, assistir e cara, você acertou muito. Essa é daquelas. Não, Eu você tem duas lamento que grandes acertos aqui nessa bag, é o Succession os únicos assim. e o The Last Dance do The Michael Last Jordan. Dance. Então essa pode marcar lá no seu streaming, vai lá no íconezinho lá de pôr na sua lista. Encara essa aí, que essa você não vai se arrepender. Evandro Schenkel, se você estiver, quando você estiver nos assistindo aqui, Coitado do Evandro, assistiu o filme ah, e não pôde participar. ah, Perdeu, ah, mas assistiu o filme ruim. vai compensar pela indicação que eu vou dar. Atenção. É a série Tokyo Vice no HBO Max. É? Tokyo Vice. Tokyo Vice, escrita, dirigida e produzida por Michael Mann. Mesmo Eu cara do entendi Tóquio Vice. Tóquio, capital do Japão. Não, Tóquio entendi, o Vice. Tóquio Vice. O Tóquio vício de Vice. Tóquio. Tóquio Vice. É, como eu te Não é falei, o do Michael vice-prefeito de Mann, Tóquio, é o vício mesmo de cara Tóquio. que. Isso. Mesmo cara que fez o filme do Miami Vice, o Michael Mann, fez diversos outros filmes, Fogo contra Fogo, um dos maiores de todos os tempos. Essa série conta a história, é uma série de ficção, conta a história de um jovem jornalista americano que resolve viver em Tóquio Eu e quer tenho o ser livro. repórter policial, Tem o né? livro, é baseado em fatos reais, cara. Ela remete a fatos reais, mas a série eles deixam um disclaimer lá dizendo não é bem assim, calma. Ah, tá. Tá? Não, porque tem um livro que eu acho que, inclusive, o título é Isso. Tóquio Vice. A experiência do cara, o cara é um dos produtores, o cara que eu não lembro o nome do autor do livro, é um dos produtores da série, né? Ele vendeu, obviamente, os direitos. E conta a história, então, desse jornalista americano que vai muito jovem para Tóquio, muito interessado na cultura japonesa, e o sonho dele é se tornar um repórter policial. E ele consegue, é o primeiro estrangeiro a conseguir um emprego no jornal de Tóquio. Os jornais de Tóquio são os mais lidos do mundo inteiro, só pelos japoneses, né? São jornais lidos por grande parte da população. E ele consegue esse emprego como repórter policial, e como repórter ele começa a ter contato com crimes cometidos pela Yakuza. E aí começa a se envolver, né? Quanto mais ele vai investigando, ele vai se embrenhando nessa rede de crimes, conhecendo os chefões do crime e também a polícia japonesa. Então, assim, uma coisa de primeiríssima linha, roteiro incrível.
O ator que faz é o Ansel Elgort, se eu não me engano, é o sobrenome dele. É o cara que fez o West Side Story, a nova versão do West Side Story do Spielberg. Esse cara foi cancelado, inclusive, esse ator foi cancelado esses tempos, porque tinha lá uma denúncia, alguma coisa envolvendo algum crime sexual, essas coisas que não se comprovam, mas que se falam, e aí o sujeito meio que saiu de cena, né? Um ator que demonstrou muito talento nessa versão do West Side Story, e ele é o protagonista dessa série, junto com o Ken Watanabe, que é um ator também japonês, bastante conhecido no cinema ocidental. Então, Tokyo Vice, no HBO Max. Essa aí, obrigado, Eli, tá aí no celular do Eli. Pode pôr na sua listinha e me cobre depois se ela não vale a pena, beleza? Vou assistir. Obrigado, Sabai. Então é Então isso. é isso, gente. É isso, finalizamos Fala, por Eli, hoje. fala, Eli. Quer dar o seu tchau, Eli? Onde é Quer que mandar tá um o abraço para alguém, Succession? Eli? Quero, mas é para a Agatha, minha colega. Mas o Succession tá onde? Na HBO Max. Succession no HBO Max. Ah, ok. O Ok, Sabag só ele ganha isso. uma comissão da HBO toda vez que ele sugere as coisas. Isso. Mentira, viu, gente? Eles Brincadeira. mandam para mim muitos e-mails marketing. É isso que eu recebo. Eles mandam DVD pro Sabag. DVD lá do Dundu lá do Dundu. Então ele manda um abraço para a Agatha, eu mando um abraço para o Evandro Schenkel e para o Paulo Pozunoff. Paulo Pozunoff, olha, reza a lenda que ele retorna ao Quarentena Cult, hein? Então você que é fã do Paulo Pozunoff, Eu vou. ele está retornando ao Quarentena. Posso mandar um abraço? Manda um abraço, Jones. Para quem você manda um abraço? Manda um abraço também pro Paulinho, Pozonofinho, que vai lá. Nosso pouso. Nosso pousão da massa. E manda um abraço pro pentacampeão mundial Luiz Felipe Scolari, novo técnico do Clube Atlético Paranaense. Meu Deus, agora vai. Espero que finalmente meu rubro-negro, quem não, ó. Se não ia, agora vai. Se não ia, agora vai. Que carilho que o negócio aqui é Filipão, pentacampeão. 7-1 nunca aconteceu. Então veja, cara espectador ligado no futebol, que você vai estar assistindo a gente no sábado, provavelmente, né? Estamos gravando. Vamos ver se o Atlético ganha do Ceará. Quarta-feira. Aconteceu uma coisa chata ontem à noite, né, pro Jones. Mas enfim, futebol a gente discute em outro momento também. Obrigado, Eli. Obrigado, Jones. Obrigado você que esteve conosco até agora. Até a próxima edição do Quarentena Cult. Tchau. Tchau. Tchau.